Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo tutorial da Dashboard Designer. Meu nome é Lucas San Román e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a criar um dashboard de resumo de indicadores de desempenho, nesse caso, nesse exemplo aqui, de indicadores de marketing digital, tá bom? Então, antes de começar, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos lá para o tutorial. Antes de começar a desenvolver o dashboard, eu quero só mostrar aqui para vocês como é que funciona a dinâmica aqui dos dados, tá? Eu tenho aqui então uma tabela, essa tabela é onde eu entro todos os meus dados, custo em publicidade, né, o custo de vendas, receita de vendas, impressões, cliques, etc, tá? Aqui são todos os meus dados que eu vou utilizar para calcular os meus indicadores. Aqui eu criei uma tabela dinâmica para todos os indicadores que eu vou usar nesse dashboard, e para cada gráfico que eu vou criar no dashboard, eu criei uma tabela dinâmica independente, ok? Então, a primeira coisa que eu faço aqui quando eu começo um dashboard, eu vou selecionar todas as linhas e vou então aumentar aqui a altura dessas linhas e vou alinhar no meio. Vamos começar assim. Eu vou então diminuir um pouco aqui as duas primeiras linhas, colunas. Aqui eu vou colocar o título do dashboard, então aqui eu vou diminuir um pouco também, e a partir daqui eu começo a desenvolver os indicadores, tá? E a primeira coisa que eu faço é o layout do dashboard. Depois a gente vai então inserir os elementos. Então aqui vai ficar o nome do indicador e aqui vai ficar o indicador. Então, 1, 2, 3, 4. Vou selecionar essas colunas aqui. Vou aumentar um pouco a largura dessas colunas. E vou diminuir a largura dessas outras colunas aqui. Eu também posso aqui, por exemplo, selecionar uma coluna, Ctrl C, Ctrl V. Depois disso, eu vou ter dois gráficos, então aqui, mais ou menos, eu vou colocar meus gráficos. 1, 2, tá? Então assim, preste atenção bastante aqui, ó, na simetria e no alinhamento. Então aqui, eu vou dar mais um espaço, e aqui vai ficar um pouco mais complicado, porque aqui eu preciso de espaço para 3 indicadores, então eu não vou poder utilizar as células da planilha, eu vou utilizar então um objeto, e aqui não tem muito segredo, né? Ctrl C, Ctrl V, eu vou ter que fazer isso algumas vezes até encontrar o tamanho ideal. Ó, passou, tá? Vou diminuir um pouco. Ctrl C, Ctrl V ou Ctrl D para duplicar o objeto. Ctrl D de novo. Deixa eu aumentar só mais um pouquinho. Vamos ver o que vai dar aqui, que está melhor já. Então eu vou alinhar, tentar manter a mesma distância. Beleza. Vou colocar então aqui em formato de forma, eu vou tirar o contorno dos objetos e vou colocar então os objetos em cinza. Aqui também eu vou colocar todo esse aqui em cinza, que esse cinza claro. Aqui então vai ficar os indicadores. Eu vou colocar um azul. Deixa eu colocar outro azul aqui, escuro, aqui. Esses dois gráficos aqui vão ser brancos. E aqui eu preciso ajustar porque eu fiz um erro, né? Opa, apagar esse aqui. Ctrl D. Vamos ver se vai. Ficou muito grande. Ctrl D.
Ok. Então aqui vão ficar os outros 3 indicadores. Se por um acaso eu ocultar a faixa de opções, eu consigo ainda ver o meu dashboard completo. Dá até para aumentar um pouquinho aqui, ó. Então aqui eu vou colocar o nome, né? Receita de vendas, né? Com publicidade, despesa de vendas, né? Quanto eu gastei para fazer uma venda. Por exemplo, quando eu faço uma venda, eu preciso pagar taxa, às vezes por PayPal ou para outra plataforma. Então é um custo que eu tenho de vendas. Investimento em campanhas. E então, meu resultado. Fonte branca aqui. Aqui então vai ficar meus números, só que antes aqui eu vou selecionar só essa parte, porque nessa outra parte aqui, nesse primeiro conjunto, é onde a gente vai colocar, o ícone. Vou mesclar aqui. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. E agora eu vou buscar minhas informações aqui na planilha auxiliar. Então aqui está, a primeira coisa, a receita de vendas. Depois, custo de vendas. Aqui seria o custo com publicidade. E então, por último, o resultado. A gente pode aumentar um pouco. Formatar célula, número, moeda. Vamos procurar aqui real. No caso de dashboard, a gente não precisa de centavos, tá? Não precisa trabalhar com centavos. E então, a gente vem aqui, inserir gráfico, Ctrl X, clico no dashboard, Ctrl V. Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou alinhar. Vou então tirar o contorno do gráfico e o preenchimento do gráfico. Aqui, clicando aqui nesses botões, com o botão direito do mouse, você pode escolher, ó, ocultar todos os botões de campo no gráfico. Aqui em cima, formatar a legenda. Eu vou botar então a legenda aqui na parte superior. Vou incluir aqui, clico nesse maisinho e vou colocar então o título do gráfico. Aqui eu clico num dos gráficos, nas barras aqui, eu vou botar o seguinte, ó. Alterar tipo de gráfico, de série. Na receita de vendas, eu vou querer um gráfico de linha, com marcador. No investimento aqui, eu vou querer então uma coluna empilhada e a outra coluna empilhada. Ok. Aqui a gente pode diminuir esse título, não precisa ser tão grande. Custos e receitas. Ok. Gráfico de linha, agora sim eu tenho aqui um marcador, tá? Opções do marcador, eu vou colocar interno. Aqui você escolhe o tipo, eu vou deixar redondo mesmo. Vou aumentar um pouco ele. No preenchimento, eu vou colocar preenchimento sólido e vou escolher o branco, que é a cor do fundo do meu gráfico. E aqui na largura, eu vou aumentar um pouco a linha do marcador. Ok. Vamos colocar aqui uma outra cor. Design, não formatar. Esse azul aqui, do investimento em ads, eu vou colocar
um azul um pouco mais escuro e aqui um outro tom de azul. A gente tem que formatar esse número aqui também. Então eu seleciono aqui o eixo, número, moeda. Deixa eu procurar aqui o real. Mais uma vez, a gente não precisa das casas decimais. Vou botar aqui a linha de grade. Opa, vertical principal. Aqui no contorno da forma, eu vou selecionar então aqui a linha vertical. Eu vou mudar então o traço aqui, ó, e colocar então um cinza um pouco mais claro. E vou fazer a mesma coisa com a linha horizontal. Continuando então, a gente vai para o segundo gráfico, que seria o gráfico de resultados. Vou clicar aqui dentro da tabela dinâmica, inserir. Vou escolher o gráfico que eu quero. Ctrl X, Ctrl V. Resultado. Botão direito aqui no botão. Ocultar todos os botões. Não preciso do total, porque a gente já sabe que isso aqui é o resultado. Aqui no eixo, número, eu não preciso das casas decimais. Aqui na barra eu posso aumentar um pouco mais a largura da barra aqui. Vamos botar 75%. Não preciso do contorno do gráfico e nem do preenchimento no gráfico. Clicar aqui no maisinho, linhas de grade, vertical principal. Cinza mais claro. Volto aqui nos traços e mudo o traço. Vou fazer a mesma coisa aqui no vertical. Vou mudar aqui também a cor do meu gráfico. O meu azul principal. Vamos então agora fazer aqui os ícones, inserir, formas. Vou começar meu ícone aqui com círculo, sem preenchimento. A linha eu vou colocar um pouco mais fina. E vou mudar a cor, vou botar um outro tom em cima desse azul. Eu vou só mais uma vez mudar essa cor aqui, que eu acho que não é a cor oficial. Mais cores. Ok. Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D. Baixar um pouco esse aqui. E agora aqui em inserir, você pode vir ilustrações, ícones. Eu vou procurar então aqui o ícone de comércio. Vou pegar então aqui essas moedas. O que mais a gente pode colocar aqui? Esse dinheiro voando.
Vamos procurar aqui mais a comunicação. A gente pode utilizar esse gráfico aqui, esse ícone aqui. Então, em gráficos, vamos ver se tem algo que a gente pode utilizar esse gráfico aqui. Então, vou inserir esses 4 ícones. Eu venho então aqui em preenchimento e vou escolher esse mesmo azul que eu coloquei no contorno. Vou reduzir aqui, mudar a cor de preenchimento. Beleza. Se quiser destacar um pouco mais, aí você tem que escolher aqui uma outra cor um pouco mais clara, tá? Opa. Inserir em formato. Por último aqui, deixar isso mais claro também. Beleza, assim já está legal. Vou inserir aqui mais uma vez uma outra forma, um círculo. Vou diminuir esse círculo aqui. Vou colocar um contorno cinza e vou aumentar a espessura desse contorno. E o azul ele tem que ser o mesmo azul do fundo do indicador. Ctrl D. Ctrl D. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou aqui mais uma vez, vou inserir ilustrações, formas, vou escolher aqui uma caixa de texto. Vou colocar um menos aqui, ó. Vou aumentar a fonte, negrito, branco. Então, a receita de vendas menos despesa de vendas ou custo de vendas. Fica até melhor mesmo. Custo de vendas. Ctrl D. Igual. Aí você tem um resultado. Opa, dashboard. Mesclar a linha à esquerda. E agora a gente vai então fazer aqui os 3 últimos indicadores. Inserir ilustrações, formas, caixa de texto. Que vai ser a nossa margem. Ctrl D. Aqui vai ficar o ROA. Ctrl D de novo. E aqui vai ficar ROAS. Então, os 3 indicadores. Mais uma vez, Ctrl D. Aqui eu vou aumentar um pouco. Foi muito.
Ctrl D. Ctrl D. Vou selecionar essa caixa de texto. Aqui na barra de fórmulas, eu vou colocar o igual. Venho aqui na planilha auxiliar, vou selecionar a célula F5, ou vou digitar F5, vou dar Enter. E aqui eu tenho minha informação. Mesma coisa aqui para o Rua. Aqui a gente pode ter um problema, então eu vou só com igual. E em vez de selecionar a célula, eu vou digitar G5. Igual H5. Aqui eu seleciono, utilizando Ctrl, eu seleciono todas as caixas de texto. E agora sim, eu aumento aqui o número do meu indicador, a fonte, né? Então, eu venho aqui no auxiliar, mais uma vez, vou clicar nessa tabela dinâmica, aqui na margem, inserir gráfico de linha. Ctrl X, Ctrl V. Vou alinhar aqui o gráfico. Botão direito do mouse, ocultar todos os botões, eu não preciso do total. Aqui eu posso apagar tudo. Não preciso do contorno do gráfico, não preciso do preenchimento do gráfico. E aqui eu vou escolher um cinza um pouco mais claro. Fiz errado aqui, seleciono o gráfico, formatar. Seleciono o gráfico, formatar. Ok. Talvez esteja um pouquinho grosso aqui essa forma. Pode vir aqui na espessura, diminuir um pouco. Sem contorno. Vou voltar aqui. Agora venho aqui para o Rua. Ou ROI, né? Estou falando errado, estou falando em outro idioma já. Mais uma vez um gráfico de linha, Ctrl X, Ctrl V. Ocultar todos os botões. No caso desse indicador, eu quero saber só a tendência. Sem contorno, sem preenchimento. Mudando aqui a espessura. E por último, o ROAS. Gráfico de linha, Ctrl X, Ctrl V. Para terminar, então, sem contorno, sem preenchimento. Muda a cor do gráfico e diminui um pouco a espessura. Aqui eu vou ocultar faixa de opções automaticamente. Para terminar,
eu vim aqui em exibir, eu tiro a linha de grade e tiro os títulos. Tá? Então o design do gráfico já está bem legal. Se a gente quiser agora deixar esse gráfico dinâmico, aí o que eu vou fazer aqui? Inserir. Sem contorno. Vamos ver aqui, a gente seleciona uma das tabelas dinâmicas, mostra a lista de campos com o botão direito do mouse. Eu posso vir aqui então, selecionar os anos, aí eu boto adicionar como segmentação de dados. Posso, por exemplo, selecionar grupo. Posso selecionar também aqui objetivo e tipo de campanha. Vou selecionar os 4 utilizando Ctrl, Ctrl X, Dashboard, Ctrl V. Vamos alinhar aqui agora. Os filtros. Legal. Selecionar tudo com Ctrl novamente. Segmentação de dados, aqui você pode escolher então como você quer que fique a cor dos slicers, né? Da segmentação de dados. Nesse caso aqui eu vou escolher um customizado que eu já tinha criado antes. Aí para terminar, você clica aqui no filtro, botão direito do mouse, ó, conexões de relatórios, e eu vou ver se eles estão todos conectados. Ó. Então está tudo certo. E o dashboard fica completamente dinâmico, com um visual bem legal.